Olá, eu sou a irmã Guida e hoje vou apresentar para vocês o terceiro encontro. A palavra de Deus já chegou, nova luz clareou para o povo. Quando a Bíblia Sagrada se abriu, todo pobre já viu um mundo novo. Quando a Bíblia Sagrada se abriu, todo pobre já viu um mundo novo. É com muita alegria que estamos partilhando com vocês nosso estudo e reflexões sobre o livro do Deuteronômio, escolhido pela Igreja para o mês da Bíblia deste ano. No primeiro vídeo foi apresentada uma introdução ao livro do Deuteronômio, o significado do nome e o tema central, a aliança. No segundo vídeo, foram apresentadas algumas chaves de leitura que nos ajudam a entender melhor o livro e descobrir a mensagem de Deus para a nossa vida hoje. E neste terceiro vídeo, vamos falar de 3 pontos. Primeiro, o movimento deuteronomista. Segundo, a divisão do livro. E terceiro, os 7 temas centrais do Deuteronômio apresentados por Frei Carlos Mester. Primeiro, o movimento deuteronomista. Antes de chegar a ser um livro, o Deuteronômio foi um movimento de renovação que começou no Reino do Norte, na época do profeta Elias, século IX antes da era cristã, antes de Cristo. Elias, junto com outros irmãos profetas, como Eliseu, Amós, Oséias, suscitou uma reação muito forte contra a política do rei Acabe e da rainha Jezabel, que com seus desmandos levavam o povo a abandonar a fé em Javé para seguir o deus Baal dos pagãos. Esse movimento de renovação, iniciado pelos profetas, vai continuar e ganhar maior força depois da destruição do Reino do Norte pelo Império da Assíria no ano 722 a.C. Este fato nós vamos ler, vamos encontrar no segundo livro dos Reis, no capítulo 17, de 3 a 6. Salmanasar, o rei da Síria, atacou o rei Oséias, e este teve que se submeter e pagar tributo. Mas o rei da Síria descobriu que Oséias o traía. De fato, Oséias tinha enviado mensageiros até So, rei do Egito, e também não pagava mais tributo ao rei da Assíria, como fazia todos os anos. Então o rei da Assíria o prendeu e mandou acorrentar na prisão. Em seguida, o rei da Assíria invadiu todo o país e cercou Samaria durante 3 anos. No ano 9 do reinado de Oséias, o rei da Assíria tomou Samaria e deportou os israelitas para a Síria. Os israelitas foram levados para Ala, para as margens do Abor, rio de Gozã, e também para as cidades da Média. Segundo Reis, capítulo 17, versículo 3 a 6. Vocês sabem, houve um período da história do povo de Deus, mais ou menos 900 anos antes da era cristã, que o povo de Deus se dividiu. Uma parte, a maior, mais ou menos 10 tribos, se revoltou
escolheu um rei e ocupou as terras do norte do país, constituindo a cidade da Samaria como capital. Passou a ser chamado Reino do Norte, o Reino de Israel. A outra parte, no sul, com a capital em Jerusalém, onde estava o templo, sendo chamado Reino de Judá, o Reino do Sul. Depois de alguns anos, o Reino do Norte é tomado totalmente pelos assírios, mas algumas pessoas conseguem escapar e se refugiarem no Reino do Sul. É o que nos mostra este gráfico aí abaixo, né? Esta linha do tempo que nós chamamos, né? O Reino do Norte termina no ano 722 e o povo de Deus continua só o Reino do Sul, né? Mas que também vai ter o final. A destruição do reino de Israel ao norte foi como um aviso muito sério para o povo do reino de Judá no sul. Os refugiados do norte, com outras pessoas do sul, formaram um grupo para refletir sobre as realidades. Era como se dissessem: se não observarmos melhor a lei de Deus, teremos o mesmo destino do povo do norte. E em breve seremos também totalmente destruídos. Por isso, o grupo profético refugiado do norte, junto com o povo de Judá no sul, resolveu implantar uma grande reforma cujo objetivo era observar com maior fidelidade a lei de Deus. É do esforço desse grupo que nasce, pouco a pouco, o livro do Deuteronômio. Essa reforma deuteronomista foi abandonada durante muitos anos. O jovem rei Josias, quando assumiu o governo aos 18 anos de idade, retomou com vigor a reforma deuteronomista, sobretudo a partir do ano 622 a.C., quando foi encontrado no Templo de Jerusalém o assim chamado Livro da Lei. Isso nos conta o segundo livro dos Reis, no capítulo 22, de 8 a 10. Ao ouvir a leitura do livro, o rei fica apavorado e manda o sacerdote e alguns ministros consultar Javé sobre a autenticidade do conteúdo do livro. Segunda dos Reis, capítulo 22, de 11 a 13. Eles procuraram a profetisa Hulda, que confirmou a veracidade do livro. O sacerdote Eusias, Aicam, Acobor, Safã e Asaías foram encontrar-se com a profetisa Hulda, mulher do guarda dos vestiários, de nome Selum, filho de Ticua e neto de Araás. Ela morava em Jerusalém, no bairro Novo. Expuseram para ela o caso, e ela respondeu: assim diz Javé, o Deus de Israel: digam a quem enviou vocês a mim. Assim diz Javé, Deus de Israel: vou fazer cair uma desgraça sobre este lugar e sobre seus habitantes. Vou enviar todas as maldições que estão nesse livro, que o rei de Judá leu. Eles me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, e me irritaram com toda a obra de suas mãos. Por isso,
minha ira se inflamou contra este lugar, e não se apagará. E ao rei de Judá, que os enviou para consultar Javé, vocês dirão: assim diz Javé, o Deus de Israel, porque ouvindo a leitura do livro, você se comoveu de coração e se humilhou diante de Javé, porque você escutou as palavras que pronunciei contra este lugar e seus habitantes, que serão objeto de espanto e maldição, porque você rasgou a roupa e chorou na minha frente. Eu também ouvi você, oráculo de Javé. Por isso, eu o reunirei a seus antepassados. Você vai ser enterrado em paz na sua sepultura, e os seus olhos não verão todos os males que vou enviar sobre este lugar. Então eles foram levar ao rei a resposta da profetisa. Segundo Reis, capítulo 22, versículos de 14 a 20. É o único texto da Bíblia que fala dessa profetisa Hulda. Só existe esse texto. Por isso ele é importante, é muito importante. Porque havia outros sacerdotes e profetas, homens, e eles vão procurar uma mulher. Passemos agora ao segundo ponto, a divisão do livro. O Deuteronômio se apresenta como o testamento de Moisés. Ocorreu que no fim dos 40 anos de peregrinação pelo deserto, pouco antes de morrer, Moisés fez 3 discursos, dando ao povo as instruções finais, alertando sobre os perigos, indicando os caminhos a seguir e pedindo fidelidade a Deus, que os tinha acompanhado ao longo da travessia pelo deserto. Por isso, o livro se divide em 3 partes muito desiguais, conforme o tamanho dos 3 discursos de Moisés. O primeiro discurso, Deuteronômio capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 4, versículo 43. Introdução ao livro da lei. É a memória, rever o passado em vista do futuro. O segundo discurso vai do Deuteronômio capítulo 4, versículo 44, até o capítulo 28, versículo 68. É a lei propriamente dita, é o fundamento da aliança. E o terceiro discurso, o Deuteronômio capítulo 28, versículo 69, até o capítulo 30, versículo 20. É o objetivo da lei, que é escolher a vida. Deuteronômio capítulo 30, 19 a 20. E um apêndice, que é o Deuteronômio capítulo 31, versículo 1 até o capítulo 34, versículo 12, onde apresenta o novo líder, Josué, que vai entrar na terra, alguns cânticos e conta e termina contando a morte de Moisés. Terceiro ponto, os 7 temas centrais do Deuteronômio, apresentados
por Frei Carlos Mester. O objetivo da reforma era levar o povo a observar melhor a lei de Deus. Hoje eu tomo o céu e a terra como testemunhas contra vocês. Eu lhe propus a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolha, portanto, a vida, para que você e seus descendentes possam viver, amando a Javé, seu Deus, obedecendo-lhe e apegando-se a Ele, porque Ele é a sua vida e o prolongamento de seus dias. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19 e 20. Ao redor desse objetivo central, aparecem 7 temas que concretizam o objetivo da lei. São como 7 janelas diferentes para olhar para dentro da mesma casa e descobrir a mensagem do livro do Deuteronômio. O primeiro, o perfume do amor. Ser a revelação do amor de Deus no meio dos povos. O texto que apresentamos, Deuteronômio 6, versículo 4 a 13, é um texto para aprofundarmos este tema do amor. O amor de Deus é a chave para interpretar os fatos da história. Foi por amor que Deus tirou o povo do Egito. Se Javé se afeiçoou a vocês e os escolheu, não é porque vocês são os mais numerosos entre todos os outros povos. Pelo contrário, vocês são o menor de todos os povos. Foi por amor a vocês e para manter a promessa que ele jurou aos antepassados de vocês. É por isso que Javé os tirou com mão forte e os resgatou da casa da escravidão, da mão do Faraó, rei do Egito. Deuteronômio, capítulo 7, versículos 7 e 8. Segundo tema, conservar a memória do passado. Quem perde a memória, perde o rumo da vida. O texto de aprofundamento, Deuteronômio capítulo 6, versículo 20 a 25. Sem memória, o povo perde a sua identidade, o rumo da sua missão. Por isso, sem parar, do começo ao fim do livro do Deuteronômio, pede que o povo não esqueça nunca o seu passado. Amanhã seu filho vai lhe perguntar: o que significam esses testemunhos, estatutos e normas que Javé, nosso Deus, ordenou a vocês? Então você responderá a seu filho: nós éramos escravos do Faraó no Egito, mas Javé nos tirou do Egito com mão forte. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 20 e 21. É um refrão que volta sempre. Em várias citações nós encontramos este refrão. Terceiro ponto, o serviço que Deus nos pede. Pelo seu jeito de servir, o povo revela o rosto de Deus. Texto de aprofundamento, Deuteronômio capítulo 7, versículos 7 a 12. Libertado da escravidão do Egito,
o povo recebeu a missão de ser a revelação do rosto desse Deus no meio dos outros povos. Javé vos tomou e vos fez sair do Egito, daquela fornalha de ferro, para que fosseis o povo da sua herança, como hoje se vê. Deuteronômio 4, versículo 20. Ou como o próprio Deus falava ao povo por meio do profeta Isaías: Eu, Javé, te chamei para o serviço da justiça, tomei-te pela mão e te modelei. Eu te pus como aliança do povo, como luz das nações. Isaías capítulo 42, versículo 6. Por isso, os que têm a função de governar devem ser para o povo aquilo que o próprio povo deve ser para toda a humanidade. Diz o Deuteronômio no capítulo 15, versículo 11. Abre a mão em favor do teu irmão, do teu humilde e do teu pobre em tua terra. Deuteronômio capítulo 15, versículo 11. Esta frase é o lema do mês da Bíblia deste ano. Abre a mão ao teu irmão. Ser o povo eleito de Deus não é privilégio, mas é serviço, é missão. Nosso privilégio é poder servir os outros, servir os irmãos, partilhar o que nós temos com nossos irmãos. A solidariedade que fazemos não é dar o que sobra, mas dar o que nós temos, para que todos possam ter vida e ter dignidade. Quarto tema, o êxodo. Viver em saída, viver em estado permanente de êxodo, de saída. Nosso texto de aprofundamento, Deuteronômio, capítulo 8, versículo de 5 a 16. Constantemente, do começo ao fim, o livro do Deuteronômio manda lembrar o êxodo. Recorda que foste escravo na terra do Egito e que Javé teu Deus de lá te resgatou. É por isso que eu te ordeno agir deste modo. 24, 18. Sem parar, falando ao povo, Moisés lembra e evoca o êxodo. Para eles, o êxodo não era um fato só do passado, era o hoje deles, era a experiência que estavam vivendo. Do começo ao fim, repete-se: hoje lhes ensino, hoje ordeno, hoje proclamo. O livro do Deuteronômio pede que o povo viva em estado permanente de êxodo, pois a libertação não termina nunca, continua até hoje. Por isso, como diz o nosso Papa Francisco, temos de ser uma igreja em saída. Nossa igreja não é para viver voltada para ela, mas é voltada para o mundo, para a realidade, para ser a presença de Deus neste mundo, essa presença transformadora, para que essa sociedade seja sociedade de irmãos, de partilha, de sociedade, de vida e dignidade para todos, vida plena, vida em abundância, como diz Jesus. Quinto tema, viver em comunidade. Em teu meio não haverá nenhum pobre. Deuteronômio 15, 4. E o texto de aprofundamento, Deuteronômio 15, versículos 7 a 11.
A vida do povo deve ser um sinal da presença de Deus. Quando vê cacos de vidro no chão, você conclui: alguém quebrou um copo. Naquele tempo, quando aparecia um pobre na comunidade, o profeta denunciava: alguém quebrou a aliança. Pois a aliança era o compromisso solene de observar os 10 mandamentos. Quando todos observam os mandamentos de Deus, não surge pobre, nem poderia surgir. O povo responde à iniciativa de Deus vivendo em comunidade, como irmãos e irmãs. Comunidade verdadeira é aquela que, na vivência da palavra de Deus, revela igualdade, solidariedade e acolhida aos pobres. Quando no seu meio houver um pobre, mesmo que seja um só de seus irmãos, numa só de suas cidades, na terra que Javé, seu Deus, dará a você, não endureça o coração, nem feche a mão para esse irmão pobre. Pelo contrário, abra a mão e empreste o que está faltando para ele, na medida que o necessitar. Deuteronômio, capítulos 15, versículos 7 e 8. Então, o ideal da comunidade. Lembra aqui as primeiras comunidades cristãs, que dizia lá nos Atos dos Apóstolos, não havia necessitados entre eles. Era isto, essa é a proposta de Jesus. Esta é a proposta que temos também para nós hoje, que queremos que nossa igreja seja uma igreja de comunidades, vivendo a partilha, a solidariedade, a acolhida, o respeito, a justiça. Sexto tema, a libertação que vem de Deus. Deus nos libertou da escravidão do Egito. E o texto de aprofundamento, Deuteronômio, capítulo 26, versículos 1 a 11. O Deuteronômio revela que o verdadeiro Deus é aquele que libertou o seu povo da escravidão do Egito e lhe garantiu a vida. Por isso ele pede que o povo se liberte do culto dos ídolos e adore só a Javé, o Deus verdadeiro, que prefere a misericórdia e a justiça aos cultos nos lugares altos. Eu sou Javé, seu Deus, que o tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça ídolos para você. Nenhuma representação do que existe no céu, na terra ou nas águas que estão debaixo da terra. Deuteronômio, capítulo 5, versículos 6 a 8. O motivo principal que os levava a transmitir a história do passado era o desejo de nunca esquecer a libertação que Deus havia realizado em favor do seu povo, tirando-o da escravidão do Egito. Parece até um refrão que sempre volta. Não esqueça que Deus libertou você da escravidão do Egito. Sétimo tema, assumir e viver a aliança que Deus concluiu conosco. É o compromisso mútuo entre Deus e o povo. O texto de aprofundamento, Deuteronômio capítulo 30, versículos 11 a 20. O livro do Deuteronômio é o livro da aliança de Deus com Israel. Foi Deus quem tomou a iniciativa da aliança.
Escrito vários séculos depois do Êxodo, o livro do Deuteronômio afirma: Javé, nosso Deus, fez uma aliança conosco no Horebe. Javé não fez essa aliança com nossos antepassados, mas conosco, que hoje aqui estamos todos vivos. Isto significa que após mais de 600 anos, o Êxodo continuava sendo o hoje deles. Na lembrança do povo, os tempos se misturam. O povo volta ao tempo do Êxodo e traz o Êxodo para o seu hoje. Nós fazemos o mesmo. Por isso, a gente canta: o povo de Deus no deserto andava. E acrescentamos: também sou teu povo, Senhor, e estou nesta estrada. E para casa, vocês têm os textos de aprofundamento, que vocês podem, ler com sua família, formar um grupinho e refletir essa beleza, essa mensagem linda que esse livro traz para nós. Quantos ensinamentos nós podemos aprender que estão contidos nesse livro. A gente acha às vezes difícil esse livro, mas com essas chaves de leituras nós podemos encontrar este livro, é uma palavra, doce, como diz o salmista, doce como mel, gostosa, prazerosa. Até a próxima. Por todo canto já nasceu comunidade, no caminho da verdade muita gente já entrou. A palavra de Deus já chegou, nova luz clareou para o povo. A palavra de Deus já chegou, nova luz clareou para o povo. Quando a Bíblia Sagrada se abriu, todo pobre já viu o mundo novo. Quando a Bíblia Sagrada se abriu, todo pobre já viu o mundo novo.